A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com todo o povo, hoje e eternamente. Queremos, nesse ensejo, fazer uma menção da palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, somente três versículos, 13, 14, que diz assim: portanto, irmão, levantai as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas diante dos vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes se sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Eita, nós na parada, juntamente aqui, desse lugar maravilhoso, procurando uma posição boa aqui para poder tá falando desse amor maravilhoso de Jesus Cristo, que é tremendo sobre as nossas vidas. E nós não temos uma sombra de dúvida de que Deus é mais, Deus é poder, Deus é eterno, Deus é soberano, é o único, é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim. E Ele, nesse domingo maravilhoso, está conosco aqui para nos conceder paz, alegria, consolidação no Espírito, unificação entre os irmãos, amor e comunhão, inteiramente vinda e fluída de dentro do coração, do fundo da alma e de dentro do coração. Não meramente pelo nosso ser, conhecer, saber, ou muitas vezes pela nossa emoção própria, mas pela razão da vida que nos foi proporcionada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Hoje já não somos mais a mesma pessoa, mas somos transformados pela renovação do Espírito Santo e da palavra do Senhor, que restituiu e restaurou a nossa condição de servos do Senhor. E vivemos naquela condição de alegria, de paz, de visão, de prosperidade, de alegria interior, de busca constante, porque maior é aquele que está em nossas vidas do que aquele que está no mundo. E esta exortação veio aos Hebreus, escrita pelo apóstolo Paulo, esta carta aos Hebreus escrita, dizendo com relação à perseverança no meio das provocações e adaptarmos ao exemplo que Jesus Cristo nos concedeu, olhando somente para Jesus, que é autor e consumador da nossa fé, sentindo gozo, sentindo a paz em nosso coração, considerando-nos menores e as pessoas superiores a nós mesmos. Ainda que venha o pecado querer nos abargar, teremos a proteção do divino para poder nos corrigir e nos direcionar, porque o Senhor, Ele corrige, açoita ao filho, aquele que ama, e aquele que ama o Senhor e recebe a sua correção, a correção de Deus como filho, recebe essa correção, a disciplina do Senhor, e participa com muita humildade dessa exortação que Deus traz ao coração desse filho. Ele só vai obter bênção, porque ele vai estar mortificando a sua carne para que o Espírito seja revivificado, seja vivificado pela sua presença eternal em nossas vidas. Porque por tão pouco tempo, o Senhor realizou grandiosos feitos que nos deu a condição de sermos transformados pelo poder da sua palavra. Então, por que nós não vamos exercitar aquilo que Ele nos concedeu
como correção para as nossas vidas, para que sejamos firmes sempre na sua presença para fazer a sua vontade. E aí ele nos fala, portanto, levantai as mãos. Aí, povão, levantai as vossas mãos, santas e abençoadas, para poder, e os vossos joelhos conjuntados, para poder interceder pelo seu irmão, pela nação, pelo seu próximo, por todas as pessoas, pelas causas e por tudo aquilo que estamos precisando desse nosso Deus. E uma das coisas mais importantes que nós estamos precisando é da presença real do nosso Deus em nosso coração, da comunhão mútua com esse nosso Deus em nosso coração, da intimidade profundamente de Deus, que nós precisamos ser íntimos no profundo do nosso coração para obedecer a sua santíssima palavra e não nos veredarmos nos nossos pés e nem nos desviarmos para outro caminho, mas mesmo que aconteça, o Senhor é poderoso para nos sarar, porque é o Senhor que sara, é o Senhor que cura, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. E Isaías nos diz que pelas suas pisaduras fomos sarados e fomos reputados como filhos da promessa e filhos de Deus. Por isso nós não podemos esquecer de maneira alguma que a presença de Deus em nossa vida é real, é verdadeira, é potente, e com Ele nós podemos tudo nesta vida. A esperança maior em nossas vidas é Jesus Cristo, por isso nós não devemos esquecer nenhum momento de agradecer a Ele, a sua palavra que nos traz a luz do nosso conhecimento, do que é verdadeiro, do que é preciso, do que é real, do que é alegre, do que traz satisfação, do que traz alegria, do que traz paz, do que traz amor, do que traz fidelidade, do que traz tantas coisas maravilhosas que o Senhor traz em nossas vidas. Por isso nós temos que sempre procurarmos fazer o melhor para o Senhor, andar nos parâmetros da palavra do Senhor, almejarmos sempre estarmos na casa do Senhor, nos átrios do Senhor, para adorarmos a Ele com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E Ele ainda vai dizendo assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Quem vai ver a Deus é aquele que deixou que Ele entrasse em seu coração, o aceitou como único e suficiente Redentor e Salvador, e passou pelo processo da transformação, santificação, regeneração e adquiriu a salvação eterna, por intermédio da promessa que Ele nos deu pela fé que nós temos no Senhor. E nós somos agradecidos, porque Deus faz tanta coisa boa para a gente. Muitas vezes a gente não agradece as coisas que Deus faz por nós. É claro e evidentemente que todas as coisas vêm propiciamente no momento e na hora determinada que Deus quer nos abençoar. Não é você projetar dentro do teu coração e pedir agora no momento, nessa hora, dizendo assim, não, eu quero agora. Não, tem todo um processo de sondagem, porque Deus abençoou o filho a qual Ele ama, e esse filho tem que demonstrar também amor, carinho, respeito pela sua palavra, pelas ações desse grandioso Deus em seu coração, para poder receber as benéficas do Senhor em sua vida. Essa é a realidade. Aí Ele vai e sonda, e quando você começa a desenvolver essas práticas no seu coração, orando, lendo a palavra de Deus, vigiando, no falar, no proceder, no andar, no agir, no pensar, aí Deus vem, aí Jesus vem, aí o Espírito Santo vem, começa a trabalhar,
começa a mudar a mudança do curso da nossa vida, trazendo-nos somente coisas boas. Ali concedendo-nos longevidade de vidas, concedendo-nos promessas e bênçãos, prosperidade sobre a nossa vida, cura, restituição e restauração da nossa vida. É isso que o Senhor nos oferece pela sua palavra, porque melhor do que Deus não há nada neste mundo, não há tesouros que possa ultrapassar a verdade e o amor de Deus sobre as nossas vidas. Por isso nós intensamente lutamos e guerreamos e batalhamos e glorificamos o nome desse Senhor, porque Ele é perfeito, a sua verdade é eterna, o seu amor é real, a sua paz é verdadeira, e assim como as pessoas que obedeceram na palavra do Senhor, tanto no Novo Testamento como no Velho Testamento, foram agraciados pela bênção do Senhor. Não importa o século que estamos vivendo, há 2000 anos atrás se passou toda essa etapa de Cristo, e a palavra renovadora dele traz ao nosso coração, pelas experiências contidas dos apóstolos, dos discípulos, dos profetas, de todas as linhagens que se passaram, de todos os reis que se passaram, com todos os exemplos que eles nos demonstraram dentro da palavra, a verdadeira realidade de fé, de prática, de herança, de recebimento, de promessa e de vida com o Senhor eternamente. Então nós bendizemos o Senhor porque é assim, porque o Senhor nunca nos rejeitou, o Senhor nunca separou de nós. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque não escaparam aqueles que rejeitaram o que da terra os advertia, muito menos nós, que nos desviemos muitos nós que desviemos daqueles. Então a palavra move o nosso coração para nos dar essa interatividade junto com Deus, para revivermos um verdadeiro consolo do Senhor, pela atuação poderosa do seu poder que nos tem presentes maravilhosos. Reino celestial, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Como é que vai? É muito maravilhoso esse meu Deus, Ele é muito bom, Ele é bom demais. Então não há comparação, não há nada que possa ser mais do que o nosso próprio Deus falando, porque Ele é aquele que cuida das nossas vidas, cuida do nosso andar, cuida do nosso falar, cuida do nosso vestir, cuida da nossa saúde, nos dá vitalidade para todo dia encararmos a vida, que a vida é tão preciosa, tão maravilhosa. No entanto, Ele concedeu-nos que nesta vida tivéssemos e temos essa oportunidade de estarmos com Ele, de vivermos com Ele, pela vontade dEle, pela bondade dEle, que é grande e eterna, porque Ele ainda fala ao nosso coração que ainda que nós sejamos infiéis a Ele, Ele permanece fiel na sua palavra, naquilo que nos prometeu para as nossas vidas. Então nós vemos toda essa atuação de promessas, de bênção, de grandes coisas proporcionadas por Deus ao nosso coração por intermédio daquilo que se chama fé. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a prova das coisas que não se esperam. E nós adquirimos essa confiança e temos essa fé nesse Deus que criou céu, terra, mar e todas as coisas, ainda que as pessoas peguem e falem bem assim,
mas aí foi criado Big Bang e tal, destruiu pelos planetas, vieram e tal. Ainda, quem foi que fez o Big Bang? Quem foi que fez essas trinheiras todas? Quem foi que fez esse negócio todo? Foi o nosso Deus. O nosso Deus nos principados e nas potestades, até as potestades inferiores, as potestades do mal, foi criada por Deus, simplesmente caiu de lá para baixo porque quis ser maior do que Deus. E aquele que não existe quem queira ser maior do que Deus. Quem é o homem? Quem é o homem para querer ser maior do que o Senhor? Quem é o homem para intentar soberania sobre esse Deus que nós servimos, que nós adoramos, que nós veneramos, que nós trazemos ao nosso coração? Quem é o homem para poder contestar com relação à boa e santa vontade do Senhor? Quem é o homem para querer demonstrar alguma coisa diante de nós que somos filhos do Senhor? Porque o Senhor, Ele é bom e a sua palavra é eternal. Porque se confirma na sua palavra quando nos diz: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, são muitos que estão contra mim, dizendo: na minha alma não há mais salvação, para ele em Deus. Mas, Senhor, Tu és o meu escudo, és a minha glória, és o exaltador, és a minha cabeça. Com a minha voz clamarei ao Senhor, Ele me ouviu dos santos céus e eu me deitei e dormi e acordei e o Senhor me sustentou. E não terei medo de 10 milhões de pessoas que buscam contra mim e ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, ó Deus, pois feriste todos os meus inimigos, nos queixos quebraste os dentes, a salvação vem do Senhor sobre todo o povo. Nossa, que maravilha de complementação de palavra, falando que esse Deus, Ele é conosco em todos os momentos, em todos os instantes, e a confiança que temos que ter nele é sobre todos os adversários, é sobre todas as adversidades que vêm sobre as nossas vidas, querendo nos colocar lá para baixo, querendo nos diminuir. Deus quer nos colocar numa posição privilegiada, numa posição de servo, de servicente a Ele, como servidores a Ele, como peregrinos que nós somos nessa terra. Aqui na passagem que temos nessa terra, a única coisa que temos que fazer é falar das suas bondades, do seu amor, das realidades que Deus proporciona para nós, alimentarmos a nossa mente com coisas sadias, boas, que traz paz, que traz alegria, que traz sustentabilidade espiritual à nossa vida, a nossa condição intelectual, a nossa condição humana, para vivermos bem, para aproveitarmos bem os momentos que Ele nos concede de vida, porque Ele nos fala na sua palavra que a vida tem o seu ciclo, início, meio e fim. Nascemos, vivemos e partimos para Ele, retornamos para Ele. E nessa passagem que Ele nos proporciona, nós temos que estarmos cientes que para sermos bem-sucedidos temos que nos voltarmos para Ele, para a verdade da sua palavra, para a verdade do seu amor, aceitar o vitupério da salvação por Cristo Jesus, aceitar a pregação do Evangelho da cruz do Calvário, que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, reedificou-se o templo e ele veio para também
restaurar as nossas vidas e nos dar a uma condição de uma vida nova com Ele, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, se tudo é novo com o Senhor. É andar em novidade de vida, é andar em novidade de vida, alegrando na presença do Senhor, exaltando o nome do Senhor, que é grande, tremendo e maravilhoso. E hoje, domingo, é um dia bom para que nós estejamos com a nossa família e na comunhão com o Senhor. Estejamos unidos uns com os outros e abençoando também as pessoas que moram ao nosso redor, nas nossas redondezas, nas circunvianças, nos outros lugares, nos outros países, abençoar a todo mundo, abençoar aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que intentam maldade contra nós, porque o Senhor, a bondade do Senhor e o amor do Senhor cobre todas essas coisas. Não podemos pagar o mal com o mal, mas temos que pagar o mal com o bem, porque Deus é Deus e a roda gira, como eu falo sempre. Aqui na terra, quanto mais na lei da semeadura nós fazemos o bem, mais nós recebemos o bem. Se fizermos o mal consecutivamente, as maldades que fizermos aqui teremos que pagar aqui mesmo, não é em outro lugar. Porque lá no céu você não vai pagar não, filho. Lá no céu você vai só para ficar eternamente com o Senhor, porque lá não haverá pecado, não haverá mentira, não haverá traição, não haverá roubalheira, não haverá porfias, emulações, ira, facção, não haverá nada. Haverá sim a glória do Senhor resplandecendo, a luz do Senhor resplandecendo e nós andando naquelas ruas de ouro e de cristal, morando nos palácios do Senhor. Essa é a verdadeira palavra para aquele que crê e acredita e tem fé na verdade do Evangelho do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus. Justificados somos, pois, diante do Senhor pela fé, não para andarmos segundo os preceitos da nossa vida, mas segundo os preceitos do Senhor, em espírito e em verdade, buscarmos a sua presença em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e é importante que nós adoradores o adoremos em espírito e em verdade a cada momento, a cada instante, e aceitemos a sua verdade da sua palavra no nosso coração, para que o Espírito Santo venha e abunde em nosso coração com toda a sorte, com todo o poder, com toda a autoridade, com toda a alegria, com batismo, com renovação, com glorificação, com restituição, com sarando, curando e nos trazendo vitalidade espiritual na presença do Senhor. Essa é a verdadeira razão. Por isso nós somos felizes com esse nosso Deus, porque os nossos ouvidos estão voltados à verdade da sua palavra, para entendermos a sua vinda, para entendermos a sua proteção, para vivermos na sua habitação, porque nem os loucos errarão o caminho dos céus. Não vai não. E eu prefiro ser um louco obcecado pelo Senhor e pela palavra, do que ser um intelectual ou uma pessoa que tenha
conhecimento, mas que seja ignorante, na verdade, do conhecimento da palavra do Senhor. Sou louco por Jesus, apaixonado por Ele. E Deus está em minha vida e eu adoro, e Ele é o meu Criador, e eu tenho o Espírito Santo como consolador da minha vida dos momentos mais difíceis. Eu quero que você tenha também. E para você ter essa condição, é necessário simplesmente que você abra o seu coração, confesse a Jesus como Senhor da sua vida. Neste domingo, ainda que você esteja triste, ainda que você esteja deprimido, ainda que você esteja cabisbaixo e que esteja passando por N problemas na sua vida, saiba que Jesus nesta hora falou ao teu coração: filho meu, estou contigo, não te desampararei, não te deixarei. Pegue na minha mão somente, que iremos trilhar nesse caminho de alegria, de paz, de mudança e de transformação. Ainda que você esteja com uma doença incurável, saiba que neste momento o Senhor está olhando para você. E o Senhor está simplesmente esperando que você dê um sim para Ele. Porque Ele não é invasor. Jesus não é invasor. Ele não entra. Nada é por obrigação, obrigatoriamente, mas pelo Espírito Santo que faz a obra em nosso coração. O Espírito que nos dá o conhecimento da verdade, da justiça e do juízo de Deus. É esse Espírito que dá-nos o conhecimento da verdade de que nós precisamos de Cristo em nossa vida. Por isso que esse é um momento propício para você fazer juntamente comigo essa oração. Aonde você estiver, na localidade onde você estiver, se você estiver em um bar, se você estiver num lugar promíscuo, se você estiver onde você estiver, Jesus quer mudar o seu interior, a sua vida, a sua condição de vida, para viver uma vida eternal com Ele. Receba essa palavra no teu coração, porque os braços do Papai estão abertos para te receber-te novamente, porque Ele te ama, Jesus te ama. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, por tudo que tu tens nos concedido, e agora, Senhor, eu quero fazer essa oração e quero que todos aqueles que estão me acompanhando no canal ou fora do canal, aqueles que se encontram tristes, abatidos, cabisbaixos, que queiram reconciliar ou voltar para a tua presença, Senhor, que tu possa fazer a obra neste momento. Aqueles que estão pedindo uma cura, que estão pedindo uma bênção material, Senhor, concede aos teus filhos para que eles vejam que o Senhor é Deus que promete e cumpre, porque a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão fechados, agravados para que não possa ouvir, e nem suas mãos encolhidas para que não possa nos abençoar. E a sua palavra ainda nos diz: pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abre-se-vos-á, porque todo que bate recebe, todo aquele que busca encontra. Senhor, e essa pessoa nesta hora, Senhor, que ela faça essa oração juntamente comigo, Senhor, de aceitação, dizendo: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu professo com os meus lábios, creio em meu coração que Deus é verdadeiro e é real. Muda a circunstância neste momento, Senhor, dessa vida que tanto chora, Senhor. Que até posses tem, que tem muita conhecimento, que tem muito, Senhor, que tem abastado, Senhor, de riqueza, mas lá no profundo, Senhor, essa pessoa, Senhor, se sente só, isolada, abatida, Senhor. Dinheiro para ela não é problema, Senhor, mas o que ela precisa neste momento é da paz interior de Cristo reinando sobre a sua vida, dando tranquilidade e restituindo a sua força para prosseguir nessa caminhada, porque daqui nada levaremos, Senhor, nada levaremos, não ficará pedra sobre pedra que não seja destruído, mas o nosso espírito permanecerá com Deus eternamente, Senhor. Ela possa entender dessa forma, Senhor, e possa se voltar para o Senhor
neste domingo maravilhoso, Senhor. Nós te agradecemos, oramos e bendizemos o teu nome, porque tu és grande, santo e único, Senhor. Agora que a graça de Deus, o Pai, o amor e a comunhão no doce Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus e todo mundo e todos vocês. Diga aleluia, glória a Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Amém.